e a forma do seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, ele falou e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los à fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram atados, vestidos com os seus casacos, túnicas e seus chapéus, e suas outras vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. Ora, como a ordem do rei era urgente, a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado. E levantou-se apressadamente e falou e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? Eles responderam e disseram ao rei: Verdade, ó rei. Ele respondeu e disse: Eis que eu vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Então Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, vós sois servos do Altíssimo Deus, saí e vinde aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, governadores e capitães, e os conselheiros do rei. Viram estes homens, e sobre os seus corpos o fogo não teve poder nenhum. Nenhum fio da sua cabeça chamuscou-se, nem os seus casacos mudaram, e nem o cheiro do fogo tinha passado por eles. Então Nabucodonosor falou e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, e mudaram a palavra do rei, e cederam os seus corpos para que não servissem e nem adorassem a qual outro Deus, exceto o seu próprio Deus. Portanto, eu faço um decreto, que todo povo, nação ou língua que fale qualquer coisa errada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortado em pedaços e as suas casas sejam feitas um monturo, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar dessa forma. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Amém? A igreja pode se sentar? O contexto anterior dessa mensagem fala sobre um decreto, sobre uma imagem que o rei Nabucodonosor fez. Não quero entrar no mérito do que fez Nabucodonosor construir essa mensagem, mas ela é baseada no contexto anterior, no capítulo 2, na revelação do sonho que Daniel trouxe a Nabucodonosor. E provavelmente em seu coração ele queria mostrar o seu poder e mostrar que o seu reinado não seria passageiro, conforme a revelação que Daniel tinha dado a Nabucodonosor. E ele ali constrói uma imagem revestida de ouro, não só a cabeça, mas toda ela, e ele ergueu e reuniu os príncipes, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados, todos os governantes das províncias, para consagrar aquela imagem. Então ele faz um decreto, ele ordena a todos os povos, de todas as línguas, todas as nações, que no momento que ouvissem o som da corneta, da flauta, da harpa, da sacabucha, do saltério, do xilofone e qualquer outro tipo de música, era um sinal para eles se prostrarem e adorar a imagem dourada que o rei Nabucodonosor tinha feito.
E a consequência de quem não adorasse essa imagem seria ser lançado na fornalha de fogo, seria perder a sua própria vida. Então aqui tocam-se os instrumentos, e no momento que toca os instrumentos, todo o povo, exceto Sadraque, Mesaque e Abednego, se prostram. E eis que chegam alguns dos caldeus, se aproximam e falam para o rei: ó, tem uns aí que você escolheu, que você separou, que eles não estão obedecendo o teu decreto, eles não estão obedecendo a tua ordem, quando toca, ele não se prostra. E Nabucodonosor fica irado, manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, dá uma nova chance para eles e fala, que eles poderiam ter uma segunda chance de responder quando tocasse aqueles instrumentos. Eles poderiam se prostrar, eles poderiam se arrepender de não estar cumprindo aquela ordem do rei. E o que eles respondem está nesse texto que nós lemos. Que o Senhor colocou em meu coração para nós meditarmos um pouquinho, para nós falarmos, é até que ponto você está disposto a chegar. Até onde você está disposto a chegar, até onde você acredita ser verdade aquilo que você crê. Até onde a tua fé é capaz de te levar. Quais são os desafios que o mundo tem posto ao seu redor? Quais são os desafios que você tem encontrado nessa caminhada cristã? E até que ponto você está disposto a chegar? Aqui nós vemos num primeiro ponto, quando as regras confrontam os princípios. Toda regra ela é criada porque um princípio foi quebrado. Toda vez que você vê uma regra, é porque um princípio não está funcionando como ele deveria funcionar. Aí cria-se uma regra para justificar o não cumprimento daquele princípio. Os princípios que Deus criou, eles são infalíveis. Mas as pessoas tentam justificar, tentam se desculpar, para que aquilo que é bom para elas, aquilo que é benéfico para um lado da sociedade, para uma parte, seja criada uma regra e venha beneficiar uns, mas toda regra beneficia um lado e ela acaba prejudicando o outro lado. Nessa imagem que Nabucodonosor, ele criou uma regra, ele criou um decreto que feriu um princípio. Há dois tipos de autoridade. Há uma autoridade absoluta e uma autoridade relativa. Na autoridade absoluta, você obedece sem argumentar, sem justificar. Ela é absoluta sobre a sua vida. Mas uma autoridade relativa, ela não é absoluta em todas as coisas. Ela é uma autoridade que você deve respeitar. A Bíblia diz que todas as autoridades são instituídas por Deus. Mas essas autoridades, elas não devem ser absolutas na sua vida. Elas são autoridades relativas. Deus, ele é a autoridade absoluta na nossa vida. Nesse caso, o rei Nabucodonosor, para Sadraque, Mesaque e Abednego, ele era uma autoridade relativa. Ele não era uma autoridade absoluta. Para todos os outros ali, foi uma autoridade absoluta. A hora que o rei deu a ordem, eles obedeceram imediatamente. Porque não estava incutido no coração deles o princípio. Mas desde Daniel capítulo 1, no verso 8, nós vemos que Daniel e seus amigos colocaram no seu coração não se contaminar, nem mesmo com a comida que era servido ali. Havia algo diferente nesses homens. Existia um princípio, existia um valor dentro deles. Existe isso dentro de você. Talvez ainda não está ativado, mas Deus quer te mostrar que você precisa viver por princípios e não por regras. A sociedade, ela cria regras e o povo, ele vai se moldando a essas regras.
E hoje existem duas coisas que a sociedade distorceu, que é o normal do comum. As pessoas acham que é normal o que está acontecendo na sociedade. Acham normal ter relação sexual antes do casamento. Acham normal casais estar se separando. Acham normal todo político, ou a maioria dos políticos, estarem envolvidos com corrupção, estarem envolvidos em escândalos. Mas isso não é normal para Deus. Isso pode ser comum. É comum nós vermos vários casais se separando, várias famílias em conflitos. É comum nós vermos os políticos envolvidos em escândalos de corrupção. É comum nós vermos a base da família ser destruída, mas não é algo normal. E o que fazer então quando essas regras confrontam os princípios? Quando pessoas, elas criam situações com o objetivo de te prejudicar. Aqui esses homens caldeus, o objetivo deles era prejudicar Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel capítulo 6, no verso 7, nós vemos outra situação, que homens criaram um decreto para prejudicar Daniel. O que nós podemos fazer para prejudicar Daniel? Talvez você hoje se sente prejudicado com alguma regra que foi criado, com algo que foi criado. Mas o que eu quero trazer para você é que se você viver por princípios, Deus vai estar contigo. Quando esses homens fazem uma estátua, tanto Nabucodonosor, quanto depois fazem um decreto, um estatuto real, para que não pudesse orar por um período de 30 dias, a não ser ao rei, e não poderia orar a Deus, e Daniel estava lá orando 3 vezes ao dia. O que nós vemos, esses homens, eles não estavam se importando com as pessoas que não estavam fazendo, ele estava se importando com aquele que estava fazendo algo. É comum a gente ver na sociedade as pessoas se importarem com aqueles que se levantam, com aqueles que decidem fazer algo. Começam a criticar, começam a reclamar, começam a levar e tentam achar defeitos, porque aquela pessoa está se expondo, porque aquela pessoa está fazendo algo que quebra regras, mas que por trás tem um princípio. Essas pessoas aqui, elas só queriam prejudicar esses homens. E se nós olharmos para esses homens que aparentemente eram homens comuns no meio da sociedade, e eles já eram prejudicados, o que falar então de Jesus? Quando Jesus Cristo ele veio para os seus, veio para os judeus, ele começou a quebrar um monte de regras. E uma das regras que o Senhor me lembrou e me chamou a atenção foi a regra do sábado. Para o judeu era sagrado ele guardar o sábado. E Jesus chega em João capítulo 5, no tanque de Betesda ali, onde havia muitos cegos, muitos coxos, paralíticos. E ele encontra um paralítico que havia 38 anos estava ali. E ele faz uma pergunta: você quer ser curado? Aquele dia era sábado. Aquele homem talvez não precisava estar ali, ele poderia guardar a regra dos judeus e não caminhar aquela distância, não sair de dentro da sua casa. E ele podia não ter tido um encontro com Jesus. Jesus poderia falar assim: eu posso curar ele amanhã. Vou voltar amanhã ver se ele está aqui, porque hoje é sábado, não é lícito que eu cure alguém no sábado. Mas o que Jesus faz é quebrar a regra do sábado. Ele vai lá e quebra essa regra, e cura e fala para o homem: levanta, pega o teu leito e anda, vai para casa. Ali encontra aqueles homens que vão criar uma situação para prejudicar Jesus, para confrontar aquele que havia recebido o milagre.
Eles perguntam por que você está andando, não é lícito você estar carregando essa cama no dia de sábado. E ele falou assim: aquele que me curou mandou eu levantar. Mas quem que é esse que te curou? E ele não sabia explicar. Mas depois que ele tem um encontro com Jesus no templo, o Senhor Jesus falou: vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. O que acontece é que os homens começam a perseguir Jesus. Quando você começa a manifestar aquilo que o Pai está mandando você fazer, não quer dizer que você vai ter paz. Paz não é ausência de guerra. Paz é você estar bem consigo mesmo, sabendo até que ponto você pode chegar. Essa é a paz verdadeira. João 5,19, Jesus fala assim: eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo. E aqueles homens ficavam cada vez mais furiosos com Jesus. Achavam que ele estava blasfemando, porque estava chamando Deus de Pai. Ele estava quebrando regras. Mas Jesus vivia por princípios. Deus, ele não quer que você viva por regras. Regras que te limitam de agir no poder de Deus, regras que te limitam de agir por princípios de Deus, regras que impedem você de orar por uma pessoa, porque a regra da sociedade é: não ore por essa pessoa, vai que ela não vai ser curada, não pregue o evangelho para ela. O que vão falar se você estiver pregando o evangelho? O que você responde quando perguntam de que religião você é? A partir do momento que você fala o nome da sua religião, você criou uma barreira e a pessoa não vai mais te ouvir. Você não vai conseguir entrar no coração dela, no espírito dela. Você não precisa falar o nome da sua religião, você precisa falar o nome do teu Senhor. Você não precisa falar as regras do estatuto da tua igreja. Você precisa falar dos princípios da palavra do Senhor. Mas o principal é falar, sem palavras, mas com atitudes, com comportamentos, gerando frutos, mostrando através da tua vida, chamando através da sua vida a atenção, para que aquelas pessoas que estão perdidas, porque elas têm um bloqueio com uma placa ou outra de igreja, com uma regra que foi criado por algum homem que afastou elas de Jesus. A palavra religião vem da palavra religare. É para religar você a Deus. Mas criou-se um paradigma na sociedade que toda vez que você fala religião, você cria uma divisão. Se encontrar um católico e um evangélico conversando e um falar para o outro qual é a religião, criou-se ali um bloqueio, criou-se ali uma barreira. Se você estiver falando com um espírita, com qualquer outra religião, com um islamista, qualquer religião, se você falar de Jesus, se você falar de Deus, se você mostrar os princípios a quais você vive, você pode ser um agente facilitador da ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Mas se você falar para ela o nome da tua religião ou a placa da sua igreja, nesse primeiro momento você criou uma barreira. Viva por princípios, não por regras. Não estou falando para você se esconder, não falar que você é evangélico, não falar à igreja que você é membro, mas eu estou falando para você ser igreja, para você viver como tal. Por que que existem tantos filhos de pastores que são desviados? Por que que existem tantos exemplos de homens que se diziam crentes, que estão desviados, que estão tirando a própria vida, que têm uma família destruída, casamentos separados? Porque eles fingiam por fora que estava tudo bem. Aqui no palco, aqui no púlpito, eles estavam pregando algo, mas lá na casa deles, eles viviam outro. Raros são as exceções de homens e mulheres de Deus que dobram os seus joelhos, que vivem aqui em cima, da mesma maneira que vivem aí embaixo, da mesma maneira que vivem na sua casa. Nós precisamos viver o plano perfeito de Deus, mas nós precisamos saber até que ponto nós estamos dispostos a chegar. O que nós fazemos quando somos questionados a respeito
da nossa fé. Você conhece a palavra de Deus? Você sabe o que é conhecer a palavra de Deus? Imagine um jovem ou uma jovem, solteiros, que têm incutido no seu coração os princípios, e eles começam a estudar sobre casamento, são jovens virgens, que nunca tiveram uma relação sexual, e eles ali estudam tudo sobre casamento, tudo sobre filhos, tudo que a Bíblia diz sobre casamento, pegam livros com base na palavra, estudam sobre filhos, eles conhecem toda a teoria do casamento. Mas para os casados, você acha que esses jovens conhecem alguma coisa sobre casamento? Para os que já têm filhos, esses jovens conhecem alguma coisa sobre filhos? Todo conhecimento na teoria, sem prática, ele não tem valor algum. Tudo aquilo que você lê e não coloca em prática acaba caindo no esquecimento. Você pode conhecer sobre todas as coisas, mas se você não experimentar e colocar ela em prática, você não vai saber de nada. Não adianta esse jovem ter estudado tudo sobre casamento e um outro casal de jovens que não estudou nada, mas começa a vivenciar por princípios, casam nos princípios da palavra de Deus. Eles sim têm experiência. O que Jesus quer é nos levar a um nível mais profundo, para que nós saiamos do conhecimento de só ler a palavra, mas que através das nossas vidas, os milagres comecem a acontecer. Aquilo que está escrito aqui na palavra, nós começamos a experimentar. Senhor, nos mostra o que o Senhor quer nos fazer através da tua palavra. Lá em João capítulo 6, quando Jesus vai multiplicar os pães e os peixes, ele não regulou a quantidade que cada um podia pegar. Ele falou que cada um poderia pegar a quantia que quisesse. Essa é a palavra do Senhor. E o que o Senhor está falando é que você pode pegar e pode experimentar dela a quantia que você quiser. Até que ponto que você está disposto a chegar? Só de conhecer, só de ler a palavra, só de ouvir aquilo que nós viemos aqui para falar? Só de escutar um testemunho? Ou você está disposto a ir a um ponto mais alto, a um lugar mais profundo, a um nível de intimidade, de conhecer verdadeiramente a Deus? Esse é o sentido original da palavra conhecer, de você ter uma experiência, de você experimentar. Quando essas pessoas, elas questionaram a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei chega e questiona a fé desses homens, perguntando quem é o Deus que vai livrar vocês da fornalha, a resposta é: se assim for o nosso Deus, a quem servimos é capaz de nos livrar. Aqui eles sabem o poder que o Deus que eles servem tem. Nós precisamos saber quem é o Deus que nós servimos. Davi, quando ele foi enfrentar o gigante, ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia o Deus que ele podia contar. Ele sabia que ele não estava indo enfrentar aquele gigante na força do seu braço, mas ele já tinha experimentado o poder de Deus agindo para livrar aquelas ovelhas do leão e do urso. Ele já tinha experiência. Quais são os níveis de experiência que você já teve com Deus? Toda a dor que você já passou, tudo isso que você está passando e aquilo que você irá passar, são experiências para Deus ir te levando a níveis mais profundos, para você chegar a pontos mais perto de conhecer Jesus verdadeiramente. Muitas pessoas aqui, elas buscam alternativas de sobreviver. No início da minha conversão, eu tive vergonha de falar que eu era crente, que eu tinha me convertido. Eu tive vergonha de pregar para um amigo meu. Eu tinha recém me convertido, recém me batizado.
me convidaram para ir num lugar que não era legal eu ir. Não condizia mais com os princípios que eu tinha adotado para viver. E ali eu fui motivo de chacota por esse amigo, por esse colega de faculdade. E eu senti que eu tinha negado Jesus. Eu senti que eu tinha negado a palavra. E aquela palavra que o Senhor diz, aquele que se envergonhar do meu evangelho, aquele que se envergonha da minha palavra, eu também vou me envergonhar dele. E eu chorei, não posso dizer que eu chorei amargamente como Pedro, mas eu chorei desesperadamente. Eu falei, Senhor, me perdoa. Todas as oportunidades que eu tiver de falar do Senhor, eu vou falar. Eu não vou mais me envergonhar do teu evangelho. Eu tive a oportunidade de salvar esse meu amigo de um coma alcoólico. Eu encontrei ele caído na rua, se afogando com o próprio vômito. E ali eu consegui levar ele para um hospital, e o médico falou que se demorasse mais 1 minuto, ele não sobreviveria. Quando nós somos confrontados sobre a nossa fé, o nosso cérebro, ele vai mandar um comando de sobrevivência. Você não pode falar isso porque você vai ser um motivo de chacota, você vai ser envergonhado. Se você falar que você é um cristão, se você falar de Jesus, as pessoas vão te envergonhar. Então o teu cérebro mandou um comando para você sobreviver, e é melhor você se calar, não falar nada, não confrontar, não mostrar os princípios que você vive, não falar para que você veio. Isso é se envergonhar do evangelho. Mas quando nós fazemos como Sadraque, Mesaque e Abednego, sabemos o Deus que nós servimos, Deus nos dá uma nova oportunidade. Eu pude ter essa oportunidade de salvar ele, para que haja tempo. Hoje eu não tenho mais contato com ele, eu não sei aonde ele está morando, mas eu creio que o Espírito Santo já teve liberdade de falar com ele. Quem sabe um dia ele vai me ver pregando essa palavra, ele vai ouvir e ele vai entender que ele também precisa entregar a sua vida para Jesus. Quando nós lutamos pela nossa sobrevivência, nós estamos morrendo aos poucos. Mas quando nós não temos mais a nossa vida como importante, quando nós não vivemos mais para sobreviver, nós começamos a viver. Quando nós não vivemos mais nós, mas nós vivemos Cristo em nós, aí nós temos alegria. Aí os conflitos, os confrontos, nós temos paz, e nós sabemos que aquele conflito, que aquele confronto, que as coisas que nós enfrentamos, são para levar a glória de Deus a ser manifestada para mais pessoas. Nós não nos envergonhamos do Deus que nós servimos, de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro, e independente se Ele vai nos livrar, ou se Ele não quiser nos livrar, nós não vamos nos prostrar a outros deuses. Até que ponto que você está preparado para chegar? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam preparados a chegar ao ponto de morte, de não ter a vida deles como importante. É esse ponto que Deus quer nos levar, a um ponto de tanta intimidade com Ele, que nós tenhamos certeza que se nós partirmos daqui para a eternidade, nós saibamos para onde nós vamos. Você tem essa certeza? Você tem essa certeza dentro de você? Se você partir hoje, para onde você vai? Enquanto pessoas não têm essa certeza, quando elas não estão dispostas a morrer por Jesus, é porque a vida dela é mais preciosa aqui na terra, os bens dela são mais preciosos. Mas quando nós não temos as coisas desse mundo como preciosas, nós temos Jesus, e Ele nos leva a níveis mais profundos. Não importa a que ponto você está disposto a chegar,
O que importa é quem vai estar com você aonde você está indo. Aonde você vai, Jesus vai contigo. É comum a gente ouvir de pessoas perguntar: beber é pecado? Fazer isso é pecado? Aquilo é pecado? Não é comum as pessoas perguntar, principalmente para o pastor? Não deveria ser essa a preocupação. Em vez de você perguntar: pastor, posso beber bebida alcoólica? Pastor, posso ter relação sexual antes do casamento? Por que você não pergunta para o Espírito Santo: Espírito Santo, se eu beber isso, vai te agradar? Espírito Santo, se eu tiver relação sexual com essa moça antes do casamento, vai te agradar? Porque em vez de você viver baseado em regras, você não começa a estudar os princípios da palavra de Deus e adota ela como verdade na tua vida. Porque em vez de você ficar dependendo de oração de outras pessoas, porque você não busca a fonte direta e você tem as suas próprias experiências com Deus. Enquanto 11 discípulos estavam dentro de um barco, olhando um discípulo ter experiência com Jesus, um discípulo estava andando sobre as águas, os outros 11 estavam torcendo: tomara que afunde. Era isso que eles faziam. Enquanto você está se aproximando de Jesus, as pessoas estão torcendo para você cair. Elas estão tentando achar um defeito na sua vida, um pecado na sua vida, porque aquilo que está dentro delas, elas não querem expor. Sabe por que pessoas dependem de outros homens e mulheres de Deus para ouvir Deus falar? Quando Deus estava com Moisés e ele queria falar com o povo falou: não, Moisés, vai lá ouvir o que Deus tem para falar e fala com nós. Mas Deus não queria falar com Moisés. Deus já falava com Moisés. Moisés já tinha intimidade com Deus. Moisés já tinha tido uma experiência com Deus. Agora Deus queria levar o povo a ter uma experiência de intimidade com Ele. Mas o povo estava com medo. Não tenha medo de Deus. Deus só precisa falar com você através de outra pessoa, quando tiver algo obstruindo você e Deus. Você é um canal. Cada um de nós somos um canal de Deus aqui na terra. Mas existem canais que estão entupidos. Existem canais obstruídos com mentiras, com pecados, com vergonha, com medo, com raiva, com luxúria. O que tem entupido o seu canal? Você está disposto a abrir e falar: não está legal, eu preciso de ajuda? Deus quer usar você como um canal. Ele quer falar diretamente contigo para que você possa alcançar mais vidas. Mas você precisa estar disposto a ir para a fornalha. E mesmo que parecia algo dolorido, eu fico imaginando, criando na minha mente essa imagem dos homens mais fortes ali, carregando Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei mandando aquecer 7 vezes mais essa fornalha. E enquanto aqueles homens iam jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam levando aqueles meninos, aqueles jovens para a morte, mas eles estavam morrendo. O que Deus traz ao meu coração é que enquanto pessoas tentarem te destruir, enquanto pessoas tentarem jogar você na fornalha, porque você estava vivendo por princípios, essas pessoas vão morrer. Mas você dentro da fornalha, Jesus, ele entra lá contigo. Jesus entra dentro da fornalha contigo. Não importa o lugar que você esteja, Jesus está lá contigo. Essa é a pergunta que você precisa fazer: Espírito Santo, aonde eu estou indo, aonde eu estou vivendo, o Senhor está comigo.
Eu estou cumprindo o teu propósito ou estou vivendo uma vida de aparência, fazendo de conta que está tudo bem, quanto lá dentro tem um monte de coisa que está impedindo o Senhor de falar comigo? O ano passado eu fiz uma campanha de oração, senti de fazer 40 dias de oração. E vim aqui toda manhã orar, levantava, estava chovendo, estava frio, né? E vinha fazer. Já era mês de junho, se eu não me engano, né? O Zé veio junto, depois mais no final. Mas no início já tinha feito em janeiro, já tinha feito em fevereiro, já tinha feito em abril. E daí em junho o Senhor toca no meu coração para fazer essa campanha. E Ele pede para orar 40 dias. E durante esses 40 dias, já era a terceira ou quarta vez que eu estava vindo, eu falei, Senhor, me dá um sinal se é o Senhor mesmo que está falando comigo. Me dá um sinal se é o Senhor que está falando para eu fazer essas campanhas, essas consagrações. E eu pedi para Deus assim, eu falei, Senhor, se o Senhor está falando comigo, então que alguém me dê uma Bíblia. Pode ser essas Bíblias, né? Tinha um monte de Bíblia ali atrás, que eram distribuídas gratuitamente. Falei, Senhor, que alguém chegue e me entregue uma Bíblia. Esse é o sinal que eu estou pedindo para o Senhor. E eu orei aqueles 40 dias, nos últimos dias dessa campanha, o Zé começou a vir. E no último dia, eu pensei assim, o Zé chegou com uma Bíblia. Eu falei, chegou a minha resposta. Só que era a Bíblia dele. Eu falei, será que ele vai me dar a Bíblia dele? E fiquei ali. E ele foi embora, não me deu a Bíblia. E eu fui embora também. E durante aquele dia inteiro eu fiquei meio cabisbaixo, meio triste, tentando falar com Deus. Falar, Senhor, eu tenho certeza que foi o Senhor que falou para mim orar. E durante esse período Deus falou várias coisas comigo, eu tinha certeza que era Ele. E Deus falou ao meu coração assim, eu estou te levando para um novo nível, um nível que você não precisa mais saber de homens o que eu quero que você faça. Você não precisa mais de confirmação de homens, de profecias, disso ou daquilo. Você não precisa mais ficar fazendo propósito, abrindo palavra e sabendo se Deus está falando com você, porque agora você escuta o meu espírito falando no teu espírito. Quando nós limpamos o canal, e dói. Muitas vezes a gente passa um período de deserto, onde Deus se cala, mas é um tratamento que Deus está fazendo para nos levar a um nível mais profundo. Deus precisou levar Sadraque, Mesaque e Abednego um nível mais profundo dentro da fornalha, para mostrar para todo aquele povo que Ele era com eles. Deus está te levando para níveis mais profundos, que podem doer, que podem causar dor, mas para te falar, você não vai mais precisar de homens mediando você e Deus. Só existe um homem para mediar você e Deus. Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer ter comunhão contigo. Com o pastor Ele já tem, comigo Ele já tem, com a pastora Ele já tem. Mas Ele quer ter intimidade contigo, Ele quer falar com você, Ele quer que você tenha a experiência. Quando que você vai dobrar o seu joelho e falar, Senhor, eu estou disposto a chegar dentro da fornalha, para saber que o Senhor está lá comigo? Ou você vai ficar reclamando da tua vida, falando que as coisas não acontecem contigo, enquanto com os outros acontecem, mas contigo não acontece. Não acontece contigo porque você não faz algo diferente. Você não está permitindo o Senhor falar contigo. Tem algo que está entupindo o teu canal com Deus. Tem algo atrapalhando, você tem colocado que tipo de coisas ou pessoas entre você e Deus, que tem bloqueado a voz de Deus e você não consegue ouvir no Espírito. Você precisa de instrumentos para virem de fora falar para você. Deus quer ter relacionamento contigo. Deus quer que você levante mais cedo, que você ore mais, que você busque Ele. Não busque a solução dos teus problemas em homens, em coisas desse mundo, mas busque a solução
em Deus. Deus é solução para todas as coisas. Deus estará contigo em qualquer lugar, mesmo que seja na fornalha. Tenha certeza que Jesus está lá contigo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando vocês tiverem experiências com Jesus, as outras pessoas vão ver que aquelas regras que elas criaram não faz sentido. E que o Deus que você serve pode quebrar essas regras. E aquele que era um decreto de Nabucodonosor, o rei, a autoridade que para alguns era absoluta, mas para Sadraque, Mesaque e Abednego era relativa. Ele mudou essa regra, ele mudou esse decreto. Se você está achando que essa regra fere um princípio de Deus, quebre ela. Não viva por regras que conflitem com os princípios de Deus. Tenha Deus como autoridade absoluta, fale com Ele sobre os seus propósitos, sobre os seus desejos, sobre os seus sonhos, sobre os seus planos, e Deus vai estar contigo. Ele vai ser o quarto homem, e quando você sair de dentro dessa fornalha, você vai ser levado para um nível mais alto, como Sadraque, Mesaque e Abednego veio e colocou, promoveu eles. Haverá uma promoção para você, se você não tentar sobreviver e falar assim: rei, eu vou me prostrar, eu não quero que você me jogue na fornalha. Teu cérebro vai querer sobreviver, vai acontecer situações para provar a tua fé. Não tenha medo de entrar na fornalha, porque você não entra nela sozinho, Jesus vai contigo, amém? Quero orar com você, se coloque de pé. Eu quero que você sinta a presença do Espírito Santo. Tem um momento que é o primordial da sua vida. Você precisa entender que o principal para você é a comunhão com o Espírito Santo. E só tem comunhão com o Espírito Santo se você conversar com Ele, se você investir tempo para conversar com Ele, para perguntar aquilo que Ele gosta. Não tem como você não entristecer o Espírito Santo se você não sabe aquilo que alegra Ele. Você vai entristecer o Espírito Santo quando você não se importa com Ele, com aquilo que Ele pensa. Quando você dá mais importância a coisas e a homens do que a Ele, a presença dEle. A presença dEle é real aqui nesse lugar. Ele quer que você experimente Ele. Ele quer que você ande num nível mais profundo. Não tente sobreviver. Deixa o Espírito Santo fluir através de você. Deixa os dons do Espírito Santo manifestar através de você. Abra sua boca, adore o Senhor, converse com o Senhor, exalte o Senhor, libera aquilo que está prendendo, aquilo que está obstruindo esse canal. Começa a falar para Deus dessa dor que você sente, desse medo que você sente, dessa raiva que você sente, desse orgulho que você sente, dessa vaidade que você sente, dessa avareza que tem aí, que você retém tudo dentro de você, dessa gula que você não consegue se contentar com as coisas, sempre você quer mais, sempre você quer mais, sempre quer uma novidade, sempre você quer estar em busca de algo a mais. Deixe toda a luxúria, toda a imoralidade sexual. Não é vergonha você falar o que está te causando dor. Libera, fala para Deus, conversa com Ele, dobre o seu joelho, busque Ele em secreto, entra no seu quarto, entra no seu escritório, entra no banheiro da sua empresa, não importa onde você esteja agora, ore ao Senhor, exalte o nome do Senhor, tenha intimidade com o Senhor. Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor pagou um preço, Pai, que nós não conseguiríamos pagar, Pai. O Senhor pagou um preço, Pai, que para nós era impossível. E esse preço, Senhor Deus, foi para nos reconciliar com o Pai. Pai, tudo que nós queremos, Senhor, é estar no seu colo. É saber, Pai, que não importa o lugar onde nós estamos, Pai, mas nós estamos dispostos a chegar a todos os lugares que o Senhor estiver conosco. Pai, se for preciso entrar dentro da fornalha, nós saberemos que nós não estamos lá sozinhos. Pai, existem pessoas aqui que elas se sentem sozinhas.
elas se sentem abandonadas, Pai, elas se sentem perdidas, Pai, elas não sabem mais o que fazer, mas, Pai, mostra para elas que elas nunca estiveram sozinhas, Pai, os seus ouvidos que estavam entupidos, e elas não conseguiam ouvir a Tua voz, mas o Espírito Santo agora está liberando esse canal, o Senhor está colocando nas tuas mãos agora a decisão de você ficar retendo isso dentro de você, ou você abrir o seu coração e deixar ele fluir através da sua vida, de deixar esse canal ser limpo, para você ser usado como um instrumento de Deus. Não tenha mais vergonha, não tenha mais medo, não tenha mais esse instinto de sobrevivência, mas entregue a sua vida para viver por Cristo, por amor a Ele, para fazer a vontade dEle, em nome de Jesus. Amém? A igreja pode se sentar.